Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast direto da FebraCorp Live University. Estamos muito contentes de estar aqui com vocês novamente, um prazer muito grande. Hoje nós temos um tema que vem sendo muito discutido dentro das empresas, a gente vai falar sobre isso, sobe a vinheta. Bom, terceirização é o tema da vez. Foi um assunto amplamente discutido no fórum que a gente fez sobre a questão da reforma trabalhista e foi aprovada a lei em março desse ano específica sobre a terceirização. Com a reforma vieram outros pontos que a gente vai passar agora um pouco sobre eles, mas a gente vai falar um pouco mais sobre estratégia. Para isso eu tenho uma convidada mais do que especial, consultora, nossa professora aqui na Live University, dá vários temas que ela conversa, super especialista em RH, manja tudo no assunto. Sheila Angelotti, tudo bem, Sheila? Tudo bem. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Você já dá várias aulas pra gente sobre os temas relacionados a RH e vários outros temas que você sempre participa, agora a vez do livecast aqui conosco. Muito obrigada. Primeira vez de muitas, hein? Vamos abusar de você em vários outros temas. Opa! Bom, Sheila, foi aprovada a lei da terceirização, onde a gente pode então terceirizar a atividade fim da empresa, mas isso está gerando uma bafafá, que agora vai ser todo mundo terceirizado, parece que nenhuma empresa vai ter funcionário mais. Nossa senhora, quanta discussão, mas na verdade não é bem assim, né? Henrique, assim, toda mudança no seu princípio, ela causa essa desestabilização. É como se as placas, né, da Terra estivessem se ajeitando. E eu acho esse um movimento bastante positivo. E para que ele seja mais positivo ainda, é bem importante que desde o início a gente tenha em mente que hoje eu posso terceirizar tudo. Poder eu posso. Né? O que antes a lei me abria um risco de passivo trabalhista, com esta reforma, esse risco diminui muito na terceirização quando não é eliminado. Então, a gente sai da reflexão do que eu posso fazer e a gente vai para a reflexão do que eu devo fazer. A grande questão agora é o que eu devo fazer, porque poder, legalmente, eu posso. Posso terceirizar a minha empresa inteira? Posso. Posso terceirizar a atividade fim da minha empresa? Posso. Posso terceirizar 30% do meu? Pode tudo. Mas a grande questão é, eu devo terceirizar tudo? Sim. Quais são os pontos? Onde eu posso? Ou onde eu devo e onde eu não devo? Eu acho que são questões que variam de acordo com a necessidade e o impacto que a empresa tem ou que ela vai ter com essa terceirização dentro do mercado dela e do mercado que ela participa, não é? Muito, muito legal e muito importante você trazer essa pauta aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, aquilo que eu devo fazer passa pelo plano estratégico da empresa, ok? Sim. Uma empresa vive para dar resultados. Então, o limite ou o limiar do que eu devo fazer, ele tem que estar sempre lá alinhado com o plano estratégico da empresa, ok? Feito isso, na minha leitura, não é nem o que eu devo ou o que eu posso, mas aonde há e qual é o risco e qual é e onde há a oportunidade, a melhor oportunidade, para que eu pratique a terceirização, trabalho de contrato intermitente, temporário, todas as modalidades que agora a reforma nos traz. Então, a grande sacada, Henrique, é que a área de RH tenha muito bem desenhado quais são os riscos e oportunidades, tanto para a empresa quanto para o funcionário, que agora eu diria que é um prestador de serviços, seja lá a modalidade... Não só um funcionário, né? Isso mesmo, seja lá a modalidade... Não necessariamente, né? A modalidade pela qual você opte ter aquela relação de trabalho oficializada, seja qual a modalidade que você opte, mas que o trabalhador seja encarado pelo RH como um prestador de serviço que vai gerar a riqueza a que aquela empresa se dispõe a entregar. E nesse aspecto que você está falando, qual que é o papel do RH nessa história? Porque até onde o RH deve influenciar a direção da empresa, eu digo o CEO da empresa, no seguinte sentido, olha, a gente pode terceirizar,
mas devemos? De que maneira? Onde o RH pode contribuir nessa história toda? Na verdade, o RH é o grande agente catalisador de toda esta análise, né? Eu diria até de fazer um canvas das pessoas e das cadeiras que ele tem ali para trazer o valor sustentável do grupo de pessoas daquela empresa. O RH é o grande responsável por fazer este levantamento de riscos e oportunidades frente ao mapa estratégico e levar para os decisores da empresa, apoiando no esclarecimento das informações. Porque a decisão é tomada pelo estrategista e o RH é o parceiro de pessoas e negócios desse estrategista, do grande CEO, do grande líder, do conselho, seja lá a estrutura que a empresa tiver para tomada de decisão. Para ajudar na tomada de decisão correta, nesse caso de terceirização ou não. Isso. Você falou de alguns pontos como para a gente definir na estratégia da organização se vale ou não terceirizar. Pensando nisso, é evidente que uma das vantagens da terceirização, evidentemente, vai ser o custo. Certo? Ok, eu tenho um funcionário assim, eu terceirizo uma área com um custo mais barato ou com uma operação que eventualmente me traz alguma dor de cabeça e eu consigo terceirizar essa dor de cabeça com uma empresa parceira que vai absorver esse problema ou aquela operação ou aquela ação que eu quero adotar. Agora, vamos falar um pouco dos problemas que isso pode trazer, porque a questão do custo eu acho que é a mais latente, né? Pensando nos problemas que a gente pode trazer ou nos pontos que a empresa deve observar, é muito preocupante a questão de segurança das informações estratégicas dentro da empresa. Porque dependendo do nível que você terceirizar, você vai abrindo portas de conhecimento, né? É isso aí. E aí, como é que fica essa questão? É um ponto que tem que ter muito cuidado, né? É um ponto que, se não, como você disse, o mais relevante, dependendo da área da empresa em que você estiver falando, se não o mais importante, mas é aquele que pode ter maior risco para você optar por não terceirizar, por não ter uma modalidade de terceirização. Por exemplo, Henrique, quando a gente fala em uma empresa em que o core dela é inteligência, eu estou falando em maior vulnerabilidade ao risco de trazer alguém terceirizado. Embora em contratos de terceirização a gente já pratique, né, um dos artigos lá, seja a confidencialidade, seja manter a integridade das suas ações frente aos segredos, né, daquela empresa. Mas isso garante pouco, né? Então, realmente, na minha leitura, de que maneira eu venho levando essa reflexão aos meus clientes? Então, eu digo assim, podemos terceirizar o core da nossa empresa? Podemos. Devemos terceirizar? E aí a gente tem que olhar. Por exemplo, se o meu cliente é uma startup, muitas vezes ele precisa terceirizar, porque é uma questão de sobrevivência. Naquele ciclo de vida da empresa, ele não tem, para que a empresa tenha uma gestação, para que ela comece a monetizar, trazer resultados, ele precisa correr esse risco. Então, esta análise de riscos pela terceirização, mesmo sendo o core da empresa, ela precisa também levar em conta o momento desta empresa. É interessante que eu tenho que ficar atento exatamente a que porta eu vou abrir em que momento, né? É isso Porque aí. você pensa em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento de um novo produto. Se eu terceirizar uma área como essa, eu posso ter um impacto de eventualmente eu perder o domínio sobre aquela tecnologia. Por exemplo, nas empresas de software, nas fábricas de software, já é muito normal a gente ter indianos, pessoas do mundo inteiro que codificam lá os seus códigos e tal. Mas existe uma questão de confidencialidade muito grande, mas elas devem realmente estar atentas, né? Bom, se for uma ferramenta que só eu tenho, que é um diferencial muito grande, é um risco muito grande eu terceirizar essa informação, né? Em empresas de software, por exemplo, essa compra do código terceirizado, ela viabiliza muito processo, ela viabiliza muito produto, mas quase que normalmente, Henrique, a fase embrionária do software, que é onde está a inteligência, Sim. E não a reprodução e a codificação, esta área não é terceirizada.
o que a gente encontra já em modelos mais modernos... Essa é uma dica bacana, né? Isso. Esse é o ponto. Cuidado com isso. É isso aí. Então, além do tamanho, do movimento financeiro, do estágio, o projeto de criação e de inovação, em software, por exemplo, o que eu encontro na maioria dos modelos é a fase embrionária, ela não é terceirizada, porque ali está a inteligência do negócio. Agora, codificar esta ideia, eu não estou passando a inteligência para fora dos meus portões. E aí, a viabilidade financeira de comprar código, porque é uma demanda sazonal, eu vou desenvolver o projeto em 6 meses, eu preciso desenvolver em 3. O tipo de conhecimento que eu necessito, geograficamente não está no mesmo espaço que eu. Trazer este recurso. Então, outras coisas são levadas em consideração. Mas a fase embrionária de empresas de software, e aí vale um ponto, empresas de software que já estão estabelecidas no mercado, que não são as tais startups que eu falei há pouco. Porque nas tais startups, um modelo que a gente encontra também bem legal, Henrique, que viabiliza custos e que não trazem uma modalidade CLT que aumenta muito, é a coparticipação. Entendi. Então, você tem um hunter, que é o idealizador do produto, e aí ele tem uma sociedade com um outro cara, que é o desenvolvedor. Eu queria, evoluindo nessa discussão, agora eu vou trazer um tema que eu sei que você vai gostar muito de falar a respeito. E a cultura da empresa? Aqui nós temos uma cultura onde todos nós pensamos na natureza, e aí eu vou trazer pessoas aqui para dentro que não pensam, por exemplo, da forma que eu penso. E aí, como é que fica toda essa questão? É complicado, não é? Você terceirizar e trazer para dentro da sua empresa ou tirar da sua empresa aquela cultura que você já tem, não é? E aí, Henrique, eu prefiro dizer que, eu prefiro encarar que não é complicado, é desafiador. Isso me emociona mais e me leva à ação. O RH o pessoal do RH se diverte agora. As mina pira. Quando eu digo que é complicado, quando eu digo, isso pode me inibir. E eu acho que o momento agora é para o RH não se inibir. É para o RH se lançar. Então, realmente, manter a cultura de uma empresa é e sempre será o nosso maior desafio de RH. Uhum. Porque quando a gente está falando em cultura, a gente está falando não em cultura declarada, mas a gente está falando em cultura vivida. Essa que traz o valor à marca empregadora, né? Então, esse sempre foi e sempre será um grande desafio. É lógico que quando eu passo a não ter mais os contratos tradicionais de trabalho, em primeiro momento, eu posso achar que vai ficar mais difícil manter a cultura. Mas se eu imaginar mercados de trabalhos internacionais, em que eu tenho um nível de engajamento absurdo, em que eu tenho pessoas absolutamente envolvidas e que têm aquele negócio como um dono, né? Que é o olhar de dono que a gente fala, e que não tem um modelo CLTista. Como que eles conseguem? A gente pode falar agora, bate pronto, um Google da vida. Funcionários que estão no Vale do Silício, empresas que estão lá, que não têm um modelo, que não tem esse contrato formal que nós tínhamos. E elas conseguem sobreviver. Então, o que eu diria e o que eu venho tentando praticar como RH, já pensando nesses novos modelos, e garantir a cultura dentro deles, aprender um pouquinho mais como essas outras empresas fazem. Mas será que não, te interrompendo agora, será que numa empresa de startup.com, nessa vibe, já é mais fácil? Ou seja, é só eu ser mais despojado, ir lá, levar meu violão, não me preocupar com o horário, tal, parece ser mais fácil. E num banco, por exemplo, uma empresa do segmento financeiro, onde você tem realmente uma cultura muito grande de formalidade, da forma hierárquica de respeitar as funções, que é muito mais difícil, né? Existe uma adaptação a esse processo. Então, vamos lá. Se a gente for enveredar por esse caminho, isso é papo para muito café e pão de queijo, tá? Que a gente, a gente esgotar o nosso live aqui, tá? Uhum. Mas pensando neste cenário, Henrique, mais uma vez, não existe a melhor empresa para se trabalhar ou a melhor cultura. Existe aquela em que a Sheila vai produzir mais
e vai se sentir mais feliz. E aí a gente tem que entrar em propósito. Então, o que definitivamente me mantém engajada com uma empresa não é o modelo de contrato que eu tenho com ela. Sem dúvida. Mas é o quanto eu me sinto engajada com o propósito daquela empresa. O quanto aquele propósito de vida, o meu propósito de vida se encaixa naquele propósito de negócios da empresa. Na causa que a empresa tem. Exatamente, exatamente. E aí, o contrato de trabalho em que eu vou manter com essa empresa, ele só é uma formalização, mas não é isso que me mantém engajada ou não. Entendi. O que de verdade me mantém engajada é essa afinidade de propósito. Mesmo sendo terceirizado. Seja qual for a modalidade, terceirizado, temporário, CLTista, contrato intermitente, seja qual for. E aí o RH entrar na história. Aí o RH entra na De história. mostrar essa causa. Além de mostrar essa causa, né? Eu acho que é um passo antes. É mostrar esta causa e trazer para pertencer a este mundo pessoas que já tenham afinidade com esse processo. Então, eu estou falando no momento de recrutamento e seleção. Isso é genial. Daí você vê o quanto o RH é o agente possibilitador dessa grande mudança de cultura. Ele vai de ponta a ponta, né? Na relação, isso aí, na relação de produção de riqueza, em que eu tenho de um lado um provedor e do outro lado prestadores de serviços para geração de riqueza. Então, o RH é o agente que pode e que deve possibilitar novos olhares e novos processos para uma relação mais saudável de trabalho. Genial. Sheila, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Infelizmente, o nosso tempo já está estourado. Se deixasse, a gente ficaria aqui, sei lá, mais umas 3, 4 horinhas falando desse assunto. É um assunto muito bacana. Eu tenho certeza que a gente vai falar mais vezes sobre isso, sobre outros pontos ligados aí a essa questão de gestão de pessoas, gestão de talentos. Eu acho que tem muito que a gente possa discutir aqui dentro ainda, e o Livecast é um canal para isso. Pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, já clica lá no inscreva-se, aí sempre que surgir um vídeo nosso, você vai receber uma notificação. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, eu vou colocar aqui embaixo na descrição os contatos da Sheila, o e-mail dela para ter alguma dúvida. Ela manja muito desses assuntos, ela sabe, é uma fera. Tudo que vocês precisarem sobre esses assuntos, tiver alguma dúvida, podem falar com ela ou possam colocar nos comentários aqui, eventualmente, se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, algum tema que você queira assistir em futuros livecasts, por favor, deixem aqui que a gente vai ter o maior prazer do mundo ler, responder e colocar isso nos próximos temas. Ok? Pessoal, Sheila, muito obrigado, um abraço, até a próxima!